No vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 maneiras de você estimular a sua criatividade. E eu já adianto pra vocês que a quarta maneira, quando eu descobri, eu fiquei assim, chocada. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo a Narratologia. Antes da gente iniciar, é importante deixar muito claro que o que eu vou te passar aqui, apesar do foco do canal serem narrativa audiovisual, roteiro para cinema, para séries, o que eu vou te passar de dica criativa aqui serve para qualquer área criativa. Tô falando isso para as pessoas que talvez não sejam dessa área da escrita e que estejam assistindo esse vídeo para aprender a estimular a sua criatividade. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou fazer alguns comentários direcionados um pouco mais para quem estiver na área da escrita. Também é muito importante eu te falar que criatividade é uma habilidade treinável. Existem vários estudos, inclusive muitos estudos feitos no século passado, no século XX, que comprovam como uma pessoa consegue sim se tornar mais criativa. Por isso eu vou trazer aqui para vocês 2 conceitos de criatividade. E antes da gente entrar nas dicas propriamente ditas, eu preciso passar para vocês o conceito de criatividade. Porque muita gente pensa que criatividade é ter ideias boas. Só que a habilidade em si, ela é mais profunda do que isso. A habilidade, ela requer mais do que isso. Então eu vou passar isso daqui agora para vocês. Tem 2 conceitos que eu gosto muito de utilizar. O primeiro é de um autor chamado Stein. Em 1953 ele disse o seguinte: criatividade combina tanto originalidade quanto utilidade. E daí já vem o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que eu quero desmistificar um pouco. Porque sempre que a gente fala numa pessoa criativa, numa pessoa que tem boas ideias, a gente tem geralmente aquela figura muito culpa do romantismo, principalmente, desse gênio indomável, dessa pessoa que é uma pessoa que é difícil, uma pessoa que ela tem humor muito variável, uma pessoa que é muito instável e que qualquer coisa deixa ela com bloqueio e tudo aquilo que me dá preguiça só de escutar. Sério, gente, isso é a maior invenção do século, essa coisa de bloqueio criativo. Mas enfim, o Stein, ele já começa a falar pra gente como que a criatividade, ela não é somente essa coisa da imaginação, de você ter boas ideias. Ela também tem essa questão da utilidade. Então, gente, você ser uma pessoa criativa, você não é criativa só quando você pensa na sua história, pensa numa pintura, pensa, enfim, voltado para as artes. Você também é criativo no seu dia a dia. Você é criativo com pequenas coisas do seu dia. Você é criativo, por exemplo, quando você pensa em alguma coisa para você comer, quando você vê aquelas coisas na sua geladeira que não vão dar nada e você faz alguma coisa a partir daquilo. Você é criativo quando você tem uma rotina difícil, tem que unir, não, eu preciso ir no mercado e depois eu preciso fazer isso a tempo disso, porque quando eu for na coisa tal, eu já tenho que ter ido no mercado por conta disso. Você é uma pessoa criativa em todos esses momentos da sua vida. Você não é apenas uma pessoa criativa na hora que você está criando, tá? Você é uma pessoa criativa em todos esses âmbitos, tá? Então, a primeira coisa que o Stein fala pra gente. Um segundo conceito, que daí já é um conceito que define de fato criatividade, já é um pouquinho mais pra frente, é um conceito dos anos 60, do Mednick. Tá? A referência vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. E ele nos diz o seguinte: criatividade consiste na formação de elementos associativos em novas combinações que ou correspondem a exigências específicas ou são úteis de alguma forma. Olha aí a utilidade aparecendo de novo. Quanto mais mutuamente remotos são os elementos da nova combinação, mais criativo é o processo ou a solução. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui voltado para a narrativa. Você precisa fazer com que, na metade da sua narrativa, por exemplo, o seu personagem faça uma cagada e que essa cagada automaticamente implique em uma consequência bem específica. Só que você não sabe que cagada é essa. Criatividade consiste em você conseguir criar esse evento combinando elementos que já existem na sua narrativa. E quanto mais distante forem esses elementos, mais convincente for essa combinação, mais criativo você é. Entende? Então, gente, a criatividade é isso. É você conseguir ver o que está à sua disposição, o que você tem, os recursos que você tem e criar soluções a partir disso. Criar eventos a partir disso. Criar imagens a partir disso. Tá? Então, a criatividade, ela se restringe muito a isso. Então, já tira da sua cabeça esse conceito de que criatividade é uma coisa de gênio indomável, aquela pessoa que, ai, nossa, hoje eu não estou criativa. Mentira! Mentira, tá, gente? Criatividade é uma coisa treinável. Você sentar pra escrever
escrever é uma rotina, é um hábito, é uma atitude que você pode ter. Não tô falando, tá? Antes que venha o pessoal aqui nos comentários, também não tô falando, gente, pra você ser obrigado a escrever todo dia e treinar todo dia, e não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando pra vocês é que a gente romantiza historicamente, culturalmente, a gente romantiza muito uma atividade que não é assim tão empírica assim, sabe? Uma coisa que você pode treinar. E o que eu vou te passar agora, as 5 dicas que eu vou te passar agora, são exercícios para o seu cérebro. Se você não se considera uma pessoa criativa, vamos pensar que seu cérebro, ele tá assim, bichinho, tá flácido, tá fraco, tá assim, tadinho, tá sedentário. Então a gente vai passar aqui 5 dicas, 5 exercícios para fazer o seu cérebro malhar, porque criatividade, como a gente acabou de ver, nada mais é do que isso, é a sua capacidade de ter soluções inusitadas. Antes da gente prosseguir, eu quero contar uma história pra vocês e também fazer um convite. Eu vou ministrar um curso gratuito chamado Como Vender o Seu Roteiro. Se você tem uma ideia de filme ou série, eu vou te explicar nesse curso gratuito não apenas como você consegue tirar sua ideia do papel, mas também como você consegue seu primeiro trabalho como roteirista, tá? Eu vou ministrar ele em breve, mas mesmo que a turma já tenha passado, você pode se inscrever, porque você vai ser chamado para uma próxima turma, tá? Então mesmo que a turma esteja lotada, você automaticamente é redirecionado para a lista de espera. Agora eu vou só contar uma história pra vocês. Eu, gente, nunca fui uma pessoa criativa. Mais do que isso, eu não era considerada uma pessoa criativa. Pela minha mãe, inclusive, pelos meus amigos. Meus irmãos, eles sempre tiveram esse lado criativo muito mais, em teoria, né, muito mais aflorado. Em que sentido? Meu irmão sempre se envolveu muito com música, chegou até a tocar na orquestra da cidade. A minha irmã também sempre desenhou muito bem. E eu, na adolescência, eu escrevia, mas eu não contava pra ninguém. E eu não aparentava ser essa pessoa com um humor variado. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, uma pessoa muito lógica, uma pessoa muito metódica. E por isso, todo mundo falava que eu não era uma pessoa criativa. Quando eu disse pra minha família que eu ia trabalhar com arte, que eu ia ser roteirista, todo mundo ficou assim, como assim? Mas você não é uma pessoa criativa, tipo, você não tá em perfil de artista pra trabalhar com isso. E olha só, acabou que eu descobri que eu sou uma pessoa super criativa, gente. Sabe por quê? Justamente porque a minha criatividade, ela tava muito relacionada à utilidade. Falei pra vocês que eu era uma pessoa prática, que eu era uma pessoa que pensava em soluções pra rotina. Eu era uma pessoa que jogava muito jogo de estratégia. Eu adorava, a gente vai já chegar nessa questão. E tudo isso estimula absurdamente a sua criatividade. Então, quando eu decidi que eu queria escrever, eu não tive tanta dificuldade. Porque a minha criatividade para criar situações e para pensar em eventos com os meus personagens e dentro do universo que eu estava propondo, sempre foi fácil. Eu não tive muita dificuldade. E até hoje eu faço essas práticas porque é isso, gente. É o que eu tava falando pra vocês. Você vai malhar o seu cérebro. Você vai... Eu faço essa brincadeira com malhar, gente, que é pra poder ficar fácil essa analogia. Mas você vai de fato exercitar e habituar o seu cérebro a pensar nessas possibilidades, tá? Então, vamos passar agora para essas 5 dicas que vão ajudar muito vocês, caso você esteja com dificuldade de treinar sua criatividade. Primeira dica para você treinar sua criatividade: escrever com a mão. Tem um estudo que comprova isso, que eu li recentemente, vou até colocar aqui na descrição para vocês, para quem quiser dar uma olhada. É um estudo que demonstra como que fazendo exercícios com a mão e exercícios criativos com a mão, como por exemplo um brainstorming, tem vídeo sobre isso aqui no canal, você ativa áreas do seu cérebro que você comumente não ativa, tá, gente? Inclusive tem pesquisas recentes que estão saindo de que a gente está começando a ter uma primeira geração de crianças que tem um QI inferior ao dos pais, por causa do tempo de tela e da ausência de tempo realmente escrevendo em letra cursiva, porque isso aumenta absurdamente a sua criatividade. Existem áreas do seu cérebro que, se você escreve no computador, no celular, elas não são ativadas, mas quando você escreve com a mão, elas são ativadas. Então você de fato está estimulando muito mais o seu cérebro quando você escreve com a mão do que quando você digita no celular ou no computador, tá? Então vale a pena você de vez em quando escrever com a mão, ajuda bastante. Segunda dica para treinar sua criatividade: ter referências da sua área de conhecimento. Se você quer ser roteirista e você assiste pouco filme, pouca série, cara, assim, não tem. Você vai ter muita dificuldade em pensar em soluções criativas. Mas se você tem toda essa referência, se você tem esse repertório, quando você se vê diante de uma determinada situação criando sua narrativa, você vai lembrar: filme tal tá numa situação parecida e saiu dessa forma. Ou, putz, eu achei muito inteligente como o filme tal, como a série tal fez aquilo. Eu acho que eu vou me inspirar naquilo e fazer uma solução assim pra esse evento da minha narrativa. Isso facilita muito. A mesma coisa se você quiser, por exemplo, ser pintor e você conhecer os métodos de pintura
pintura e de desenho e o processo mesmo dos outros pintores, porque você entendendo isso, você também consegue facilitar e ter ideias para o seu próprio processo ou para sua obra. Terceira dica para você treinar a sua criatividade: jogar xadrez. Vocês não têm ideia, galera, de como jogar xadrez aumenta absurdamente a sua criatividade. E aí vem uma das coisas que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu sempre joguei muito xadrez. E jogar xadrez, galera, você pode jogar com o computador, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Mas saibam que é uma atividade que requer muito do seu cérebro. E por conta disso, o seu cérebro se exercita. E você se habitua a pensar em resoluções e em saídas a partir daquele tabuleiro, a partir daquele contexto que você tem. Pra nós que somos roteiristas, isso é ótimo, porque você tem aqueles personagens naquela locação, naquele ambiente, naquelas circunstâncias, naquele universo. Você vai restringindo, você tem que pensar em alguma solução criativa ali. E é a mesma coisa no xadrez. Você tá com um peão de um jeito, com um bispo de outro jeito, com a torre de um jeito, o seu oponente tá configurado de outro jeito, tá te ameaçando de uma maneira que você não consegue se movimentar ou não consegue fazer certas coisas. Isso estimula muito a criatividade. A quarta dica, que quando eu descobri eu fiquei chocada, eu mesma já fiz algumas vezes e é muito útil, é a prova dos 30 círculos. O Sam vai estar mostrando aí na tela pra vocês como é que é essa prova. Vocês estão vendo que é uma página que tem 30 círculos, 30 circunferências. E qual que é o objetivo? Em até 3 minutos, você deve fazer alguma coisa em cada um dos círculos. Só que o que você faz em cada um desses círculos não pode ser igual, tem que ser diferente. Então você precisa pensar em alguma coisa para desenhar, para fazer dentro desses círculos de maneira completamente diferente em todos os 30 em até 3 minutos. O que você tá fazendo com isso? Você tá estimulando o seu cérebro de uma maneira absurda para ele pensar em novas situações, ele pensar em novas possibilidades. Então, você tá habituando o seu cérebro a fazer isso rápido, a pensar, a pensar, a pensar. Isso, gente, para um roteirista é excelente, porque às vezes você dá uma ideia, essa ideia não serve, tá? Então vamos para outra ideia, próxima ideia. Essa ideia não serve, putz, então vamos para a próxima ideia. Sabe? Você precisa tá produzindo ideias de uma maneira muito rápida. E as ideias precisam estar dentro, como é que eu posso dizer, desse contexto que eu tava falando pra vocês, de personagens, de universo, de condições de uma cena. Precisa estar tudo dentro desse contexto. Então essa prova dos 30 círculos, ela ajuda muito vocês, tá? Então se proponham a imprimir, pegar essa folha, imprimir e fazer essa prova dos 30 círculos em até 3 minutos. A quinta dica eu já falei um pouquinho aqui pra vocês por alto, é você jogar jogos de estratégia. Esses jogos podem ser tanto jogos de tabuleiro quanto de console. Um tipo de jogo pra você jogar também que ajuda bastante é jogo de gerenciamento, sabe? Quando você tem que dar conta de várias coisas dentro do jogo, às vezes você é dono de uma empresa, de um restaurante, você tem que dar conta da demanda que tá entrando, do que tá saindo, de tudo isso. Essa exigência de concentração e também essa capacidade, principalmente nos jogos de estratégia, de você ter que pensar adiante no que você vai fazer. Putz, se eu fizer isso aqui agora vai causar consequência tal, que vai causar consequência tal. Isso também estimula muito sua criatividade. Muito, 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 muito. Porque além de você pensar, tenho que me resolver, tenho que encontrar soluções dentro desse contexto, dentro dessas exigências aqui ao qual estou sujeito, eu também preciso pensar qual consequência, e preciso pensar rapidamente em qual consequência essa minha solução terá. Jogar jogos de estratégia ou mesmo jogos de gerenciamento, eles são ótimos. Um jogo que eu amo, sou apaixonada, é um jogo que ele também é um RPG, que é Fire Emblem. É um jogo de estratégia em que você tem um exército e você tem que verificar as habilidades de cada um dos jogadores que você tem à sua disposição. Quem tá no seu time, né? Quem tá... explicar isso pra quem não conhece o jogo é difícil. Mas você tem várias classes de lutadores e você tem que enfrentar o seu oponente de acordo com aquela classe. Às vezes a classe tem desvantagem perante a outra, cheio de regrinhas, cheio de condições e de variações que implicam muito no seu jogo, e você tem que levar tudo isso em consideração quando você pensa na sua jogada. Essas foram algumas dicas que eu queria passar pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e de se matricular no meu curso gratuito. Se você quiser se tornar meu aluno hoje, você também pode. O meu curso de formatação de roteiro está sempre com as inscrições abertas. É o curso em que eu te ensino a escrever um roteiro. Você pode clicar, os links estão todos aqui na descrição. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!